Foi. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Pode sentar, queridos. Eu creio que Deus irá nos alcançar no mais íntimo de cada um hoje. Amém? E eu sei que você é um vaso para honra e não para desonra. Amém? E é o que eu vou falar hoje, porque eu sei que o Senhor vai estar nos falando. Porque no Shabat, querido, eu sei que o Espírito Santo, ele vem de uma forma diferente sobre as nossas vidas. Amém? E eu creio que Deus irá te alcançar no mais íntimo de cada um. Pode sentar. Amém? Então que Deus nos abençoe e nos instrua com a revelação da sua palavra, porque eu sei que a palavra que nos transforma, nos liberta. Amém? E o ano está se encerrando e nós precisamos preparar o caminho do Senhor. Amém? E entrar na maturidade da honra a Deus. Diga assim: Pai, prepara meu coração. Eu preciso entrar na maturidade da honra ao Senhor. Quando nós temos esse entendimento de honrar o Senhor, de ter, o que é maturidade? É você ser maduro, né? Para compreender. Eu sei que Deus é fiel e justo para desatar esta unção na sua vida. Mas aí vem uma pergunta: como que eu posso fazer isso? Através de uma aliança forte com Deus. Amém? Eu vejo que você tem uma aliança forte com Deus. Não tem chuva, não tem nada que te pare e você veio honrar a Deus. Porque nós vemos na igreja para honrar a Deus. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E Deus sabe disso. Onde tiver 2 ou 3, Ele está. Então eu não posso escolher culto. Se tiver culto todo dia, eu tenho que, como cristão, eu teria que estar todo dia na presença do Pai. Isso é maturidade, é uma honra a Deus. E Deus, mas Deus me entende. Deus não entende. Deus entende que nós somos criados para louvar e adorar Ele. Ponto final. Amém? Então, através de uma aliança forte com Deus, através da aliança com a igreja, com o ministério, né? Com os apóstolos, com a cobertura espiritual que nos dá cobertura também, fazendo uma aliança com o discipulado e com os discípulos, ou seja, no discipulado é onde eu vou estar transmitindo, eu vou estar sendo boca de Deus, amém? E essas pessoas vão ter ouvido de Deus também para ouvir, tudo para Deus, tudo para Ele e por Ele são todas as coisas, né? Então, fazer essa aliança forte do discipulado, né? E com o discipulador, porque o nosso compromisso deve ser com o eterno, amém? E eterno, com o eterno e eterno. Então, nós precisamos ser vaso para honra. Diga assim: eu preciso ser um vaso para honra, porque Deus me chamou para isso. Deus nos chamou para honrar Ele. Então, quando eu não honro, eu desonro. E tem muitas pessoas que poderiam estar aqui, estão desonrando Deus. Isso tem consequência? Eu não sei. Deve ter, né? Porque tudo que eu planto, eu colho. Quanto mais presença de Deus eu tiver, mais coisas de Deus eu vou ter. Menos do diabo eu vou ter em mim. Menos pensamento de coisas mundanas vai estar em mim. Então, quanto mais de Deus eu tiver, mais de Deus eu vou ter. Então, sempre eu preciso buscar ser esse vaso de honra, porque Deus nos chamou para isso. Portanto, Deus quer fazer de você um vaso de honra. Amém? Se nós olharmos Romanos 9, versículo 21, a Bíblia diz assim, olha lá: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para... Olha só, e tem direito ou não tem? Sim ou não? Claro que tem. Então esses que estão vindo, eu vou fazer um vaso de honra. Esse que me serve de coração, eu vou fazer com um vaso de honra. Mas esse que só pede, eu já dei, talvez ele faça um vaso de desonra. Diga misericórdia. Se nós olharmos lá em Jeremias, Deus falou para Jeremias assim, Jeremias 18, de 1 a 6, olha o que ele fala. A palavra do Senhor, vamos ler todo mundo junto, só isso aqui, vamos lá. Diga o seu nome agora.
A palavra do Senhor veio a Liberato, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Vá para a igreja, né? E lá ouvirás a minha palavra. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro. Mas que coisa aqui, esse meu iPad não está parando? Oleiro fazia de barro, e se lhe entregou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Portanto, amado, entenda que nós estamos diante, né, de Deus como um vaso na mão do oleiro. Está aqui o profeta Jeremias falando. E como diz a palavra, o oleiro pode fazer do vaso o que ele quiser. Ele pode fazer do vaso a maneira que ele quiser, se é para honra ou para desonra, né? Como bem lhe agrada. Porque somos a imagem e semelhança dele, ele é o dono de tudo, né? Então veja que o apóstolo Paulo nos admoesta aqui de que nós podemos ser um vaso de honra ou um vaso de desonra. Então nós precisamos cuidar das nossas atitudes, de como eu tenho agido no mundo espiritual. Mas antes de falarmos sobre sermos vaso de honra ou de desonra, é necessário nós entendermos os dois processos de transformação. Diga assim: eu preciso aprender, pai. Dois processos de transformação de um vaso, né? Que é um processo aonde nós precisamos preparar o caminho do Senhor. O processo da honra, eu vou preparar o caminho do Senhor, eu vou estar levando o Senhor aonde eu for. É um caminho aonde o caminho do Senhor estará junto comigo. Então é um processo de transformação do caminho do Senhor. Vamos lá. O primeiro processo é que precisamos entender e ter maturidade. Diga maturidade. Maturidade, que para ser um vaso é preciso ser separado. Para mim ser um vaso de honra, eu preciso ser um vaso separado. Deus te separou já ou não? Sim, já te tirou, né? Ou seja, para que o barro venha a ser um vaso também, é preciso antes que ele seja retirado do seu lugar, aonde você estava. Onde estava o barro, tem outros barros, mas Deus pegou um punhado de barro que é você e trouxe esse punhado de barro e vai fazer algo com esse barro. Está entendendo? E aí vem a pergunta: por que isso precisa acontecer? Porque muitas vezes nós nos encontramos em situações ou lugares onde a manifestação de Deus na nossa vida se torna difícil, muito difícil. Nós podemos ler a Bíblia que quando Deus resolveu agir na vida de Abrão, Deus retirou ele da sua terra. Ele pegou aquele barro, vem cá que eu vou fazer um vaso. Está entendendo? Diga amém. Pegou ele, né? Tirou da sua terra, né? E então nós precisamos entender que a Bíblia é bem clara. Deus retirou da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, para um lugar onde lhe mostraria todo o seu poder, toda a sua glória, iria ser exposta a Abraão, no momento que ele tirou ele daquele barro, tirou daquela terra, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, mas antes eu vou te preparar. Então, por que Deus fez isso? Porque seria muito difícil a ação de Deus na situação em que Abraão se encontrava. E seria muito, como é que eu vou dizer, dispendioso para Deus. Deus pode fazer um milagre? Claro que pode, mas seria mais difícil para mudar a cabeça de Abraão. Porque com certeza a ação da sua família, a ação das tradições que ele tinha na vida dele, né, do seu povo, as influências nas suas decisões, iriam continuar na vida de Abraão, né, e ele iria ser um líder imaturo espiritualmente. Diga assim: um líder imaturo, faz bobagem. E ia acontecer isso com Abraão, se Deus não tirasse ele da sua terra, da sua parentela, do meio dos costumes, né? Está entendendo? Diga amém.
Então, conosco não é diferente. Cada um de nós tem uma maneira de Deus tratar. Se nós quisermos preparar o caminho do Senhor e ser um vaso de honra, é preciso que Deus nos separe de tudo aquilo que possa interferir na ação de Deus na nossa vida. E para Deus pegar o barro, Ele tem o oleiro, Ele tem quem trabalha, Ele sabe como Ele vai fazendo o vaso. E o vaso ele é feito por fora e por dentro, né? Então Deus botou muito bem essa colocação e mandou que Jeremias descesse à casa do oleiro para observar o que estava acontecendo lá. Então, a nossa vida não é diferente. Nós precisamos deixar que o oleiro nos transforme. E Ele tem os meios dele. Ele tem quem vai nos rapar. Ele tem quem vai nos fazer um risquinho no vaso, né? Vai dar aquele espinhozinho. E assim Ele tem os meios dele por fora. Mas por dentro está a mão dele ali, cuidando do nosso caráter. Então, muitas vezes, nós encontramos em um trabalho onde temos que tomar decisões, né, que não agrada a Deus, por exemplo, uma situação de adultério ou de prostituição, com certeza, nós não veremos uma ação de Deus naquele vaso. Se aquele vaso está na prostituição, mau caratismo, rebeldia, a gente sabe, isso são bolhas no vaso. Diga assim, as bolhas no vaso. É um problema. Diga assim, ele racha, quebra e se destrói. Então, são ações onde Deus não vai agir, né? Onde tem essas bolhas, essas coisas. Na verdade, se nós quisermos ser mesmo um vaso de honra, é preciso se deixar ser levado pela maturidade que estamos recebendo de Deus dia a dia pela palavra dele. Quem está recebendo e tem maturidade para isso, dá uma salva de palmas ao Senhor, porque Deus tem falado com a sua igreja, Deus tem falado com cada um de nós, Deus tem feito nós a cada dia ser uma pessoa mais madura, amém? Então nós precisamos deixar Deus ir fazendo, nós precisamos ter desejo de louvar o Senhor no Shabat, na célula, ministrar uma célula, sabe aquele desejo? Aquele primeiro amor nunca pode morrer na vida do crente. Então, precisamos ter essa maturidade de estar recebendo de Deus, da palavra dele, né? E se deixar ser levado pela ação do Espírito de Deus. Se eu não me deixar ser levado pela ação do Espírito Santo de Deus, eu começo a trilhar caminhos de desonra. E sem eu notar. E se achando a Coca-Cola. O segundo processo, né, é o processo da obediência. Por isso, é preciso ter o quê? Maturidade de que devemos ir à casa do oleiro. Eu sei que quando eu tenho que ir para a casa de Deus, eu preciso ir. Eu me lembro que, no início, nunca deixei morrer isso na minha vida. Porque a minha discipuladora sempre dizia assim para mim, se tu não quiser, me deixa que eu vou pegar outro. Vai embora. Ou você jejua e faz isso que eu mando, e ela mandava, vá para a igreja. Eu digo, meu Deus, eu já vivo na igreja, vá para a igreja. E era assim. E eu sempre orava, Deus, nunca deixe esfriar esse amor que eu tenho pelo Senhor. Não deixe. E eu, não sei se acostumei, criei um hábito, o que é, mas a verdade é que eu amo vir para a igreja e vejo que os meus filhos amam vir para a igreja, porque começa a ter um tipo de ação diferente na nossa vida. A paz. Não que não tenha luta, tem luta, mas tem paz. Pode vir o problema que for, em seguidinha tenho paz, tudo conforme eu ajo, né? Então, esse segundo processo para se tornar um vaso de honra é a obediência. Por isso, nós precisamos ter o quê? Uma maturidade de que devemos ir à casa do oleiro. Ninguém pode ser um vaso de honra se não passar na mão do oleiro. Diga assim, ninguém. Diga para o diabo ver, ninguém, diabo. Eu sei disso agora. Que pode ser um vaso de honra sem passar pela mão do oleiro. Se nós não passarmos pela mão do oleiro, não tem jeito, nunca nós vamos ser um vaso de honra. Então, ninguém pode ser esse vaso de honra se não passar nas mãos do oleiro para ele pegar, moldar. Muitos até se separam do mal. Guarde isso. Muitos até saíram da prostituição. Muitos até não adulteram mais, muitos até não roubam, muitos até não têm mais vícios, né? Mas não têm a maturidade para preparar o caminho do Senhor,
se não cruzar nas mãos do Senhor. Eu posso deixar tudo que eu era antes do mundo, mas se eu não deixar a palavra entrar em mim, e vir para a casa do oleiro, e sentir a presença dele, que a palavra mudou alguma coisa na minha vida, eu não cruzei nessas mãos. Então, quando isso acontece, nós não temos o quê? Entendimento de ter essa disposição de ir à casa do oleiro. Eu não entendo. Por que eu devo vir para a casa do oleiro? Não, só domingo tá bom. Quem é que já ouviu isso? Só domingo tá bom. Mentira do diabo. Eu não quero célula. Mentira do diabo. Ué, como que você não quer vir ouvir a palavra de Deus? Como que você não quer vir ouvir de Deus? A não ser que você acha que eu estou lendo aqui, isso aqui é de Deus ou não é essa palavra? Eu só estou argumentando ela. Né? Então, muitos não têm esse entendimento de ter essa disposição, maturidade, de ir para a casa do Senhor, para a casa do oleiro, preparar o caminho do Senhor para a vida dele ainda. Né? Podemos ver na Bíblia, no caso do jovem rico, que aparentemente, eu nem vou botar o texto, né? Mas aparentemente ele tinha todas as qualidades de um servo do Senhor, porém ele não tinha maturidade, diga maturidade. Ele não tinha maturidade de preparar o caminho do Senhor, honrando Deus. Isso que Deus deu todas as dicas para ele. Por quê? Porque o seu coração não conseguia se desvincular de algo que prendia a sua vida. O que estava prendendo ele? A bênção que Deus tinha dado para ele, porque se ele tinha dinheiro, quem tinha dado dinheiro para ele? Foi Deus. Da mesma forma que Deus deu, Deus tira. Então, olha só, ele não teve maturidade de desvincular o que estava prendendo ele, né? Não deixou. E é somente na casa do oleiro que o barro passa por transformação. Diga assim, somente na casa do oleiro que o barro passa por transformação. Acabou. Está entendendo? Diga amém. Até aqui já dá para ir embora, não dá, Cleito? Passou só na casa do oleiro, só na igreja. Né? Então, essa transformação envolve 5 estágios. Eu dei 2 processos, agora eu vou falar 5 estágios ligeirinho. Amém? Amém ou nem? Você quer ouvir? 5 estágios para ser um vaso de honra. Amém? Primeiro, veja que o primeiro estágio envolve o amassamento do barro. Amém? Deus não pega o barro lá, pronto, barro, tu está pronto, vou fazer o vaso. Começa a amassar o barro. E aí ele aperta nós, né? Tira tudo quanto é sujeira, vai tirando os gravetinhos que ainda vem no meio. E o barro deve ser o que? Amassado por diversas vezes, porque esse processo ainda existe várias bolhas, diga bolhas. Fica dentro do barro que precisam ser desfeitas, caso contrário, elas rompem com o tempo, causando rachadura no vaso. Se o vaso não for bem amassado, se o vaso não ficar na mão de Deus, ele vai sair de lá, ele pode sair pronto, bonito, lindo, pintado, mas tem bolha dentro. E a hora que o fogo pegar, o que vai achar lá dentro? Bolha. O que a bolha faz? Estoura, né? Então, ele rompe com aquele vaso, né? Ou seja, aquele defeito que estava onde ninguém via. Tu vê uma bolha dentro da parede do vaso? Não vê, né? A gente não vê esse primeiro estágio, tu não vê a bolha, porque ele está lá dentro, a não sei que já estourou, né? Então esse processo, existe várias bolhas dentro do barro que precisam ser desfeitas, caso contrário, elas vão romper com o tempo, causando rachadura. E somente depois desse processo, né, esse vaso pode se tornar útil para a utilização. Somente dessa maneira, Deus permite que esse vaso vá se encher. Um vaso com rachadura, ele enche? Não enche. Pode botar a água do Espírito Santo que for lá dentro, ele vai estar vazando sempre. Ele vai sempre estar pela metade ou lá embaixo, alguma posição ele vai estar um pouquinho de Deus, né? Um pouquinho do Espírito, né, Cláudio? Então, a mesma maneira somos nós. Temos que passar por esse processo onde somos amassados, onde muitas das vezes nós só
dá para dizer assim, muitas das vezes não é necessário só uma amassada. Muitas das vezes nós precisamos várias amassadas. Eu precisei várias amassadas. Muito, né? Então, diversas vezes, para arrancar essas bolhas que podem nos danificar mais tarde, tornando-nos imaturos para o projeto de Deus. E Deus começou a me falar muito forte sobre isso hoje de tarde. Primeiro eu estava no médico, esperando o médico, e dali ali eu gosto, meu celular funciona. E então nós começamos a tornar, a gente vê que a imaturidade, se nós não deixarmos, irmos para a casa do oleiro e deixar o oleiro nos tratar, nós saímos cheios de bolha. E uma hora vai estourar. Certeza, quando o fogo pegar. Então, as diversas vezes, né, que Deus nos amassou, pode ter certeza que tem bolha enrustida dentro de nós, que às vezes nós não sabemos, e começamos a questionar, Deus, por que de novo? Mas um tapa, quebra de novo, esmaga, bota a água do Espírito, água limpa, amém? E começa a nos trabalhar para nós futuramente não sermos danificados, né, pelo fogo do Espírito. Mas apóstolo, o que representa essa bolha? Essas bolhas são representadas em nossa vida, raiz da amargura, rancor, vaidade, soberba, desobediência, mulher rixosa, meu Deus, são bolhas que precisam ser retiradas para que um vaso venha a ser perfeito, maduro, pronto para preparar o caminho do Senhor com êxito e receber do fogo do Espírito e o poder dele que se manifesta. Está entendendo? Diga amém. Então nós precisamos cuidar, porque Deus ele cuida desses detalhes, mas sabemos que nenhum barro é amassado sem antes ser moldado. Diga assim, nenhum barro é amassado sem ter uma perspectiva de como Deus vai moldar esse vaso. Um pouquinho maior, outros um pouquinho menor, um com pescoço fino, outro com pescoço grosso, e assim vai indo, né? Então essa água que molha o barro, diga água que molha o barro. A água que molha o barro, ela é representada em nossa vida pela presença do Espírito Santo. Amém? A presença do Espírito Santo é a água que vem molhar esse barro que somos nós, né? E somente Ele, o Espírito Santo de Deus, pode se encarregar de nos tornar maleável para uma ação de Deus na nossa formação. Está entendendo? Diga amém. Todos dá para entender. A água dele, o poder dele nos deixa maleável, mole, e ele começa a nos moldar no caráter, na atitude, de várias maneiras. Então, somente o Espírito Santo nos torna maleável para essa ação de Deus formar na nossa vida. Então, sem a água que é representada pelo Espírito Santo, esse processo se torna muito difícil, ou até mesmo impossível. Ou seja, sem o Espírito Santo, esse vaso nunca será um vaso de honra, né? Ele vai estourar facinho. E ao invés das mãos delicadas de Deus, nós podemos sofrer intervenção de algo sem vida. Diga misericórdia. Porque ou eu sou moldado por Deus, ou eu estou sendo moldado por alguma coisa. Mas as mãos de Deus é braba, mas ela faz um vaso que eu vou te contar, polido, forte, né? Pode ser o fogo que for, você não quebra mais. Então, ao invés das mãos delicadas de Deus, muitos têm preferido, né? Eu sou um vaso, né? Intervenção de algo sem vida, sem sentimento, que pode querer moldar até esse vaso, dentro da igreja. Eu poderia até ir para esse caminho. Então nós precisamos estar vigiando, e a vigilância é um dos sinais, diga assim, a vigilância é um dos sinais da maturidade espiritual, é a maturidade do vaso, é de como você está sendo construído, querido, é de como o Espírito Santo está te molhando, te amassando e te moldando para que Deus venha fazer você lindo, perfeito, maravilhoso, para a honra e glória do nome dele. Amém? Então, esse primeiro estágio, nós precisamos estar vigilantes. O segundo estágio é que depois do barro estar umedecido, amassado, ele vai para a roda. Amém? É ou não é? Nós sabemos que a roda do oleiro é composta de duas tábuas. Vem uma embaixo, a outra, daí vem o pino, né?
E aonde se pega o barro e bota. Lembrando que o barro não pode ficar nas bordas. Porque quando ele for pedalar lá para o vaso girar, né? Se o barro estiver no lado, vai ser jogado fora. Então ele tem que estar no centro. Diga assim, o barro precisa estar no centro da vontade do oleiro. Então nós precisamos cuidar, nós sabemos que a roda do oleiro, ela é composta dessas duas rodas mesmo. Uma parte inferior, que é movida, né, pelos pés, e a outra superior, onde coloca o barro. Lembrando que o barro não pode ficar, como eu falei, na beirada, né, porque senão ele é jogado fora, e é preciso ser colocado no centro da roda, porque quando a roda começar a se movimentar, o barro que estiver na extremidade do lado de fora vai ser lançado fora. Diga assim, misericórdia. Estou começando a entender. Nós temos que estar sempre no centro da vontade. Nunca fique nas beiradas. Porque Deus está rodando e fazendo os vasos dele. Amém? Então nós precisamos estar sempre juntos. Ou seja, o único lugar na roda que o barro pode ser colocado sem sofrer uma interferência é no centro. Eu não vou entrar nessa parte. Portanto, não existe maneira de se trabalhar um vaso se ele não estiver no centro do propósito. Não existe forma de Deus fazer. Ah não, mas eu vou só de vez em quando. Eu vou... Não existe forma. Ou nós entramos debaixo do projeto de Deus, ou não. Então, não existe maneira, né, de Deus trabalhar se a pessoa não estiver no centro do propósito. E isso só acontece com a maturidade que Deus dá à pessoa, para que aí sim ela comece a preparar o caminho do Senhor para Deus agir e fazer aquele vaso que você é. Esse vaso modelo, esse vaso que vai amparar muita unção de Deus, esse vaso que vai se encher cada vez mais de tudo que Deus, de alimento que Deus tem para dar para os outros, né? Portanto, se o barro estando no centro da roda, será possível uma ação do oleiro. Diga assim, o barro no centro do propósito de Deus, é possível a ação do oleiro. Isso significa que para nós nos tornarmos um vaso de honra, é necessário que sejamos maduros e no centro da vontade de Deus, o centro da vontade de Deus. Quem é que Deus levantou para tocar essa igreja? O anjo da igreja. Junto com os anjos da igreja está quem? Os 12. Está vendo como é que é a coisa? No centro da vontade, Deus não se engana. Olha só, se você olhar as igrejas de Apocalipse, que primeira coisa que diz? Diga ao anjo da igreja. Por isso que precisamos cuidar, como anjo da igreja, dar o segmento da igreja. Deus orienta de como precisa ser. Então isso significa que para nós nos tornarmos um vaso de honra, é necessário que estejamos maduros no entendimento e andar no centro da vontade de Deus. Somente assim seremos moldados segundo o propósito de Deus. Amém? Terceiro estágio é que depois do barro estar no centro da roda, aí sim o oleiro começa o processo de transformação do vaso. Olha que coisa tremenda, Cleiton. Isso significa e exige que o oleiro trabalhe tanto a parte exterior como a parte interior, né? A parte exterior às vezes nós chegava tudo de qualquer jeito, fedendo, bêbado, né? E por dentro então nem se falava. E Deus cuida tanto a parte interior como a parte exterior. E essa ação, ela é executada junto, diga assim, essa transformação interior e exterior é transformada juntas, né? Então essa ação ela é executada junto, ao mesmo tempo. Portanto, amados, nós nunca seremos um vaso de honra sem que antes estivermos maduros, porque o nosso caráter precisa ser moldado. É uma transformação por dentro. Pode ver que quando faz o barro, o vaso começa a rodar, tem uma mão por fora e outra por dentro, né? E ali Deus começa a mudar o nosso caráter. É onde ele faz um com a boca maior, querer mais, outro menor, né? Então, o homem em geral observa somente o exterior,
mas Deus observa o interior. Geralmente nós queremos ver que bonito o vaso por fora, mas às vezes tu vai olhar por dentro, está grosso, né? Não está lisinho. Então, nós como filhos do rei, tem alguém aqui? Devemos nos apresentar como príncipe diante dele. Bonito por dentro e bonito por fora. Por isso que quando o interno é tratado, o externo se expressa. Diga assim, quando o interno está tratado, o externo se expressa, louvando, adorando a Deus. Esse é o vaso de honra, está vendo? Não tem como o vaso de honra ser tratado internamente e não se expressar, né, Jorge? Não tem jeito, não tem forma. Então, nós somos tratados por dentro e se expressamos. E isso significa que nós não devemos nos preocupar com a aparência. Porque o que está de lindo dentro de nós vai externar glorificando e adorando o Rei dos Reis. Se você está entendendo, faz alguma coisa. Nós precisamos ser assim. Por isso que quando o interno é tratado, o externo se expressa. O interno, isso significa maturidade. Significa, eu estou preparando o caminho do Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Obrigado, estou trabalhando, mas eu estou preparando. Eu estou trabalhando, mas eu estou pregando. Eu estou trabalhando, mas eu estou dando bom testemunho. Eu estou trabalhando, mas eu tenho a unção de Deus dentro de mim. Estou triste, mas eu estou alegre porque eu tenho o Senhor. E assim vai. Então, nós precisamos cuidar que o exterior, ele se expressa assim, conforme o interior. Amém? Quarto estágio é que depois do vaso ser moldado segundo a vontade do oleiro, é hora do barro ir para o fogo. Está vendo? Não é assim de primeira, estou cheio do Espírito Santo, né? Ripa lá para trás, não é assim. Então é justamente nesse processo, nesse momento, que o barro irá conseguir a sua consistência. Diga assim, é no quarto estágio que começa a consistência do vaso, né? Então nós precisamos cuidar, é justamente nesse processo, nesse momento, que o barro irá conseguir mostrar a consistência no qual ele foi amassado, né? Tirando a cachaça, prostituição, um monte de coisa. Porque o fogo definirá se realmente o vaso estará preparado para suportar esse estágio, né, ou não. Pode ver, a presença de Deus. Hoje mesmo, estava atendendo, está filmando, né? Então, tem algo assim poderoso que eu vi, algo, meu Deus do céu, quanto tempo pessoa investindo em cima da pessoa, mas dentro era uma latrina. Estoura. Então o fogo ele definirá realmente o vaso que está preparado para suportar, né, esse estágio ou não. Porque é exatamente nessa fase que não pode existir bolha. Diga assim, nessa fase do estágio de ser moldado, não pode de forma nenhuma ainda ter bolha. Ou nós se curamos ou não. Então é exatamente nessa fase que não pode ter essas bolhas. Por quê? Porque as bolhas vão romper com o poder do fogo e o vaso vai rachar. Vai rachar. Como? Com desonra a Deus, com desonra ao anjo da igreja, que é o apóstolo ou apóstola, né? Com a desonra ao discipulador ou os discípulos, com soberba, com vaidade, com orgulho, incredulidade, desobediência, bolhas essas que não podem fazer parte da nossa vida se quisermos realmente ser um vaso maduro, um vaso para a honra e glória do nome de Jesus. Nós precisamos cuidar, porque se nós deixarmos essas pendências para trás, vai estourar. Deus vai te levando, né? Então, o fogo mostra o vaso que somos. Diga assim, o fogo do Espírito vai mostrar o vaso que eu tenho deixado Deus fazer. Porque ou eu deixo Deus fazer, ou eu não deixo. Ou eu creio, ou eu não creio. A palavra está falando com você? Vamos para o quinto estágio. É quando o vaso passa a ser cheio. Aí é coisa boa. Atos 1:8, a Bíblia diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós, né, sobre esse vaso, o Espírito Santo, e sereis minha, ó o testemunho,
tanto em Jerusalém, eu vou dizer tanto no Brasil, como toda Goiânia, toda Goiás, Goiânia, até os confins da terra. Amém? Então, para sermos um vaso de honra, nós precisamos ser cheios do Senhor, nós precisamos ser cheios do Espírito, nós precisamos ser cheios de oração, precisamos ser cheios da palavra com entendimento e revelação. Porque nós estamos no 5º estágio, nós estamos recebendo o poder do Espírito Santo. Então, essa é a hora em que o oleiro separa o vaso para encher. Essa é a hora que Deus começa, vem cá, e começa a derramar dessa água. Por isso, nós precisamos buscar esse entendimento para preparar o caminho do Senhor, para ser esse vaso de honra. Que tema tremendo que eu achei esse ano. Prepare o caminho do Senhor. Veio um vírus, graças a Deus, a nossa igreja não aconteceu nada. Graças a Deus. Mas eu tenho visto umas aí que vou ter que contar, chora até hoje. Não, mas era tão bom para... Morreu, como é que era bom? Não sei. Mas era um vaso, não sei como é que era. Então, existe uma promessa para nós, onde Deus disse que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre nós o Espírito Santo. Deus está preparando os vasos dele. Deus está nos bulinando por dentro, por fora, tratando o nosso caráter. Portanto, sermos cheios do Espírito, fala em termos a unção de Deus, fala em vermos a glória, o poder de Deus fluindo através das nossas vidas. É você orar e você sabe que vai acontecer. E se não acontecer é porque o vaso não está com problema. Se Deus bota aquela unção dentro do vaso, pá, estoura. Então, nós precisamos cuidar, querido, porque Deus está nos enchendo. Ou seja, se realmente queremos ser cheios do Espírito Santo, tem alguém aí? Devemos andar no centro da vontade, desde o início. Desde o início, Deus pegou, tirou da nossa terra, do meio da parentela, blá, 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 botou no lugar que foi, nos amassou e botou no centro, onde Deus começou a nos formar. Então, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, devemos andar no centro da sua vontade e deixar que o oleiro nos molde por completo, arrancando toda e qualquer bolha do nosso interior, querido, ou das paredes aonde ninguém vê, fica escondido. Tem o capa de vaso, mas está lá dentro uma bolha. Que são essas bolhas, apóstolo? É a imaturidade espiritual, é a imaturidade no âmbito sentimental, é a imaturidade no financeiro, é a imaturidade no caráter, que não tem jeito, na frente é um, atrás é outra. Então essas bolhas familiares também, onde devemos dar sempre um bom testemunho, para que o poder de Deus repouse sobre esse vaso, está entendendo? Então nós precisamos cuidar, porque o 5º estágio, ou nós vamos ser cheios, ou nós vamos ter rachaduras. Ou eu deixo Deus me esmagar bem, tirar essas bolhas, ou eu fico com rachaduras e eu não vou encher. Portanto, se tornar um sacerdote maduro, né, ou uma sacerdotisa madura, ser verdadeiramente um servo de Deus, é você se tornar um vaso para a honra, que sabe preparar o caminho do Senhor. Eu não posso brincar com as coisas de Deus. Tudo que eu planto eu vou colher, querido. Na natureza é assim. Se eu planto milho eu vou colher milho. Se eu planto amor eu vou colher amor. Se eu planto honra eu vou colher honra. Mas eu não recebi honra. Mas Deus é quem dá a honra. Amém? Eu preciso honrar Ele, né? Quer ver uma coisa? Por isso que precisamos preparar o caminho do Senhor, é você buscar sempre a maturidade espiritual. Tem coisas que a gente vê assim, que só Jesus na causa, né? Então, preparar o caminho do Senhor é saber honrar a Deus, é saber honrar a igreja, é saber honrar o sacerdote como representante de Deus aqui na terra. Preparar o caminho do Senhor é você seguir princípios da palavra, não tem por onde você andar. Isso é vaso de honra. Isso mostra que você está sendo polido. Foi polido por dentro e por fora Deus vai fazer você brilhar. Que vaso! Que vaso lustroso, lindo, bonito. Porque o interno externa. Amém? Então, querido, preparar o caminho do Senhor é você ter essa maturidade de andar em equipe, de você buscar a cumprir
O seu chamado como 12, levantar 12, não é fácil? Claro que não. Olha só por você que você já vai ver. Né? Que discipulão que você é, né? Que discipulão. É ou não é? Então, você está cheio de bolha, não está, irmão? E assim, às vezes nós queremos pegar os outros, ó, filezão. E Deus, não é assim não. Vamos tirar essas bolhas primeiro, né? Se precisar te quebrar, eu vou te quebrar. Mas tu botou a mão no arado, não vai olhar mais para trás. Eu vou fazer um vaso de honra. É isso que Deus quer. Veja aqui, para nós encerrar, Kleber, vem. O apóstolo Paulo corrige os falsos crentes. Diga assim, existe? Existe. Os falsos crentes imaturos. Está lá, onde 2 Timóteo 2, versículo 20. Olha só o que ele diz. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também os de madeira e de barro. Alguns para, outros, porém, para. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será o quê? Utensílio para honra, santificado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aí o que ele diz? Foge do outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Eu tenho irmãozinho que eu vejo que tem tanta unção de Deus, eu gosto de ficar no lado dele. Porque eu sei que ele invoca o nome de Deus. Então nós precisamos saber e ter esse discernimento, são vasos de honra, que talvez aos olhos de muitos ele não é um vaso de honra. Mas nós temos que ter os olhos do Senhor. Eu preciso ter os olhos do Espírito Santo. Enfim, desse vaso, né, nós precisamos nos tornar esse vaso de honra, nós precisamos ser esse atrativo. As pessoas ou querem ser igual a nós, ou não querem ser igual a nós. Agora, tem uma diferença. Aonde as pessoas querem ser igual, amém? Ela vai ter que cruzar numa massa. De quem? De Deus, do mesmo que fez aquele vaso. Amém? Então, se tornar um vaso sem atrativo algum é ruim. Você foi chamado para que você seja esse atrativo de Deus. Você foi chamado para honra. Deus não te chamou para desonra. Deus te chamou para honra. Então, se Deus te chamou para honra, é porque Deus quer fazer algo na sua vida. Ele está tirando bolha, Ele está tirando alguma coisa, mas uma hora Ele vai descer água em você e o poder vai vir, pode queimar o que for, que não vai estourar mais. Então, você foi chamado porque existe um atrativo em você, a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Pode ter certeza disso. Deus te chamou para algo. Então, que Deus te abençoe, que você deixe Ele te moldar para você ser esse vaso de honra. Tem muita coisa para nós falar. Seja maduro, busque o entendimento. Quem não busca entendimento, perece. Deus usava as parábolas, as alegorias para nos explicar o reino de Deus. Aí está uma delas, uma alegoria. Nós somos um vaso, mas a mão dele está por dentro de nós. As coisas por fora só vai ser externada aquilo que está dentro de nós. Então, não ande nos conselhos dos outros, não seja imaturo, cuidado com a água que está te amolecendo, que está te dando forma. Cuidado, existe água suja. Amém? A água do Espírito é uma água límpida, é uma água que não tem cheiro, é uma água que sacia tuas vontades, é uma água que te limpa, amém? Então cuidado a água que tem entrado dentro desse vaso, que Deus já começou a botar, a moldar, né? Tem que ser água indicada pelo oleiro. Diga assim: Pai, eu preciso da água que venha do Senhor, sempre antes de receber uma palavra. Deus, eu quero a água que venha do Senhor. Caso contrário, você começa a bloquear a água do Senhor e fica com a água podre, a água suja. Então,
A honra se mostra aqui na terra com as pessoas mais próximas de nós e principalmente as que são investidas de autoridade sobre a nossa vida. Por quê? Porque Deus quer te honrar através da vida deles. Você vai ser o vaso de honra para honrar a outros. Plantou, colheu. Fica de pé. Como você está por dentro diante dessa palavra? Como você se julga estar por dentro como vaso do Senhor? Ei, apóstolo, eu estou muito destruído, estou muito triste, as coisas, não sei. Peça para Deus, Deus, bota a tua água dentro de mim. Bota o poder do teu Espírito dentro de mim. Não tenha medo, mas se tiver alguma rachadura, alguma bolha dentro de você, você tem que dar um jeito de tirar essa bolha, porque o fogo vai vir. Eu tenho certeza, porque Deus disse que essa igreja seria uma igreja santa, ungida e próspera. Como você está por dentro? Como você está por fora? Talvez por fora você está mostrando uma coisa que por dentro você não está sendo. Tem algo errado. Precisamos rever como nós estamos por dentro, porque a transformação já houve. De onde veio? Pense um pouco. Onde é que veio a tua transformação? Ou aonde você bloqueou para que a transformação não continuasse? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então nós precisamos rever, nós como vasos de honra. Deus, eu sempre te honrei. Deus, eu sempre fiz isso. Deus. Mas eu tenho bolhas dentro de mim. E Deus está te preservando. Porque a hora que Ele botar o fogo nesse vaso, não pode trincar. Porque se botar o fogo, que é o quarto estágio, estiver rachado, nunca mais você vai encher da água do Espírito. Diga misericórdia. Eu preciso ser tratado. Diga Deus, eu preciso ser tratado. Diga Deus, eu preciso ser transformado. Eu preciso, Deus, que o Senhor tire todas as bolhas da minha vida, mas não deixe, Pai, eu estar preparado, dizer que estou preparado, e o fogo vir e houver rachaduras. Eu nunca vou ser cheio, eu nunca vou ter o mantimento. Irmão, quantos crentes tem que não tem mantimento? Você conhece? Não tem como alimentar os outros, não tem como matar a sede, porque não transborda mais a água. Então peça ao Espírito Santo, Deus, hoje é o dia da minha transformação. Deus, hoje é o dia que eu quero ser transformado pelo Senhor. Peça para o Espírito Santo, tudo que a gente fala com interesse de coração, Ele é fiel e justo para fazer. Então peça para Deus, hoje Deus quer mudar a sua história. Hoje Deus quer tirar toda a bolha espiritual. A bolha espiritual interfere na sentimental. A bolha sentimental vai interferir na financeira. A bolha financeira vai interferir na tua familiar. Porque eles vão dizer assim: eu ser como aquele vaso? Nunca! Eu ser como aquele crente? Nunca! Hoje Deus quer mudar a tua história. Lógico que é para aqueles que creem. Deus vai mudar a tua história, porque quando a gente crê, o dia que eu criei, irmão, 2 anos eu busquei a presença do Espírito Santo. Eu já falei várias vezes isso. Com 2 anos um dia eu disse: Deus, eu quero, Senhor. Eu fui cheio, mas cheio. Põe cheio naquilo. Põe cheio naquilo. Nunca mais me esvaziou. Mas nesses 2 anos, hoje eu entendo que Ele me amassou. Ele tirou as bolhas, Ele tirou a soberba, Ele tirou o orgulho, tirou um monte de coisa. Eu fiquei humildezinho, mas Ele encheu. Ele foi fiel e justo comigo. Outra coisa, eu não desisti. Não podemos desistir. Ou somos vaso para honra ou para desonra. E Ele mesmo que separa os vasos. E Deus já te separou. Se Deus te trouxe hoje aqui, pode ter certeza que Deus quer te fazer um vaso de honra. Deus quer mudar a tua história. Deus quer transformar o que precisa ser transformado. Deus quer mudar a sua história por completo. Deus quer entrar nesse mover da sua vida, querido. Mas Ele quer fazer, não você. Tenha confiança nele. Peça para o doce Espírito para que Ele venha estar ministrando sobre você essa transformação. Hoje
Veja, acordei pela manhã, na minha oração Deus colocou no meu coração que vocês venham ter a excelência nesse dia, nesse Shabat, a presença daquele que reina. E Deus me trouxe Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Está vendo? Aí entra as desonras, né? Versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, está falando do nosso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu só vou te falar uma coisa aqui, que Deus, nós estamos mudando de século, falta pouquinho tempo, esse século vai ficar para trás. Que Deus não nos lembre mais dele, mas vamos entrar no novo do Senhor, no século 21. Vamos entrar transformado. Como? Portanto, precisamos lutar e prevalecer. O bom lutador não desiste da batalha, mas ganha fôlego, cria ânimo e retorna para a guerra. Qual é a guerra? A guerra que você sabe que você precisa vencer diariamente. Retorna para a guerra. Perdi aqui. Por isso, não desista de lutar por os seus sonhos, por suas conquistas, sempre na vontade de Deus, porque é só aos cansados que o Senhor dá força, é só aos abatidos que Ele dá ânimo, é só ao triste que Ele dá alegria para viver. Entre parênteses, vaso no quinto estágio. Você é esse vaso. Eu creio que Deus quer te preparar. Eu creio que Deus vai mudar a tua história, porque Shabat, querido, é onde a gente entra no mover sobrenatural de Deus. Eu creio tanto nesse culto, que eu não sei como é que o povo não se percebeu. Louva a Deus porque você tem visto. Por isso, somente os que sabem lutar com as armaduras de Deus, diga eu sei. Somente os que sabem lutar com as armaduras de Deus, que irá acertar o seu alvo. Hoje Deus quer te arregimentar para ser um vencedor em Cristo Jesus. Foram poucos que botaram amém, eu recebo. Eu não boto palavra que não seja de Deus. Deus quer te arregimentar de vez, Deus quer te formar um vaso, Deus quer tirar essas bolhas, Deus quer tirar todas essas coisas, mas Ele quer encher de água, e você vai estar suprindo, vai estar matando a sede de muitos, e enchendo eles, e outros vai ser vaso cheio de cereal, cheio de arroz, cheio do feijão, cheio de tudo para alimentar as pessoas, mas você não vai ser um vaso rachado, você vai ser um vaso bonito, você vai ser um vaso que as pessoas vão dizer assim, puxa, eu quero esse vaso, é na minha casa. E você vai entrar e você vai transformar pelo poder do Espírito Santo que está em você. Peça ao Espírito do vivo Deus. Quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quero a minha vida
falamos todo dia, quando você for no espelho, se tomar banho, for pentear seu cabelo, quem tem, né, Cleiton? Eu tenho o meu já está subindo, vocês vão ver. Quando chegar lá, vocês vão ver, eu vou estar sentado, Deus vai dizer assim, Liberato, eu vou fazer assim, fala, Pai. Nem um fio vai ser perdido. Mas quando você olhar no espelho, você tem um brilho. Esse brilho não pode ser tocado. Esse brilho é o brilho do Espírito Santo. Ou você tem ou você não tem. Se você não tem, se você acha que não tem, eu tenho certeza que você tem. Mas se você acha que não tem, chegue e olhe para aquela pessoa que você vai estar vendo e diga para ele, nossa, mas você é bonito demais. Você é um vaso de honra. Profetize sobre ele. Não saia emburrado. Não saia triste. Porque é isso que o diabo quer. O que eu planto, eu colho. Abra sempre a porta da alegria, abra a porta da honra em sua direção. Abra a porta de honra a ele. No momento que você diz que você é bonito, você está honrando a imagem e semelhança do Senhor na sua vida. Amém? Eu não preciso fazer nada, eu sou bonito. Então Deus é assim. Nós precisamos entrar nesse mover do Espírito e buscar o brilho do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a vida de muitos aí em um ano vai mudar fantasticamente. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar teus filhos, com o amor do Deus Pai Criador, a redenção de Jesus Cristo Filho e a consolação do doce Espírito. Repouse sobre eles, faça deles, Pai, vaso de honra, vaso, Pai amado, para que o Senhor venha a ser honrado através dos atos e atitudes de cada um. Eu quero profetizar sobre a vida dos teus filhos, Pai, vida e vida do Senhor, vida e honra, Pai amado, ao Rei, ó Deus. O Senhor nos chamou para isso, que abra o entendimento dos teus filhos, que a prosperidade venha e entre de forma extravagante na vida de cada um, que eles deixem o oleiro botar a mão no interior e conduzir o interno para que o externo se manifeste com vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe, beijo no coração. Não esquece que o WhatsApp lá do grupo da Manaim está esperando você botar alguma coisa. Perdeu o culto, sou vaso de honra, papapá. Bote o que você aprendeu. Amém?